Fala galera do terceirão, beleza? Tranquilo com vocês? Professor Marcos com mais uma aula de Biologia 1 e hoje vamos trabalhar exercícios das aulas 5 e 6 da Biologia 1 referente às aulas que nós concluímos na semana passada. Beleza, pessoal? A primeira questãozinha diz o seguinte, eu suprimi o texto da questão, pessoal, para a gente ir direto ao comando. Considere que, após uma determinada refeição, com o processo digestivo totalmente realizado, verificou-se que as substâncias absorvidas pelo sistema digestório em maior quantidade foram os aminoácidos, que certamente foram obtidos dos alimentos que predominavam nessa refeição, tais como. Vamos lá. A questão fala que as maiores substâncias absorvidas foram os aminoácidos. Lembrar o que, pessoal? Os aminoácidos, eles formam as proteínas. Então, nesse caso aí, ele está falando de catabolismo. A molécula grande é quebrada, produzindo moléculas menores. Dessas alternativas aí, pessoal, qual delas apresenta o alimento rico em proteínas? A letra A, batata e mandioca, é rica em carboidratos, amido, né? Letra B, arroz e salada de folhas. O arroz é rico em carboidrato, macarrão também. O polenta frito, amido de milho aí. E a letra E é o correto, contrafilé na brasa. É contrafilé rico em proteínas. Beleza, pessoal? Caso um pesquisador iniciante desejasse realizar em laboratório um estudo sobre a organela diretamente relacionada com os erros na síntese de insulina, qual delas deveria ser o foco de suas pesquisas? Então, pessoal, a insulina é uma proteína, né? É uma proteína que funciona como hormônio. Dessas organelas celulares, quais delas ou qual dela produz proteína? É muito fácil. Vamos começar de baixo para cima. Centríolos está relacionado com a divisão celular. Cloroplasto, realização da fotossíntese, só tem nas plantas e em alguns seres que realizam fotossíntese. Mitocôndrias, produção de ATP. Lisossomos, digestão intracelular. E a letra A é a respostazinha, ó. O retículo endoplasmático rugoso, que produz proteínas, assim como os ribossomos, beleza? A questãozinha de número 3. Questãozinha de número 3 diz o seguinte: nos seres vivos, as enzimas aumentam a velocidade das reações. Assinale verdadeiro ou falso. Primeiro parêntese diz o seguinte: as enzimas têm todas o mesmo pH ótimo. Isso é falso, pessoal. Cada enzima vai ter um pH ideal de atuação. Então, se o primeiro parênteses é falso, tu elimina as letras A, B e C. Então, ficando na dúvida aí, somente na letra D e E. Voltamos lá. O segundo parêntese diz o seguinte: a temperatura não afeta a formação do complexo enzima-substrato. Isso é falso. A temperatura desnatura uma enzima, uma proteína. Então, veja só, nós estamos em dúvida na letra D e na letra E. Como o segundo parêntese é falso, logo a resposta aí é a letrinha E. Não é isso, pessoal? Letrinha E é a resposta da questão. Aí você confere as outras alternativas, volta o vídeo e confira as outras alternativas. Beleza, pessoal? Questão 4 diz o seguinte: atente à seguinte representação químico-estrutural de um aminoácido. Vamos lembrar, um aminoácido, ele contém o quê? Um carbono central, carbono quiral, ligado a um grupo carboxila, a um grupo amina, vai ter o hidrogênio e o radical ou cadeia lateral, que varia de aminoácido para aminoácido. Beleza? Considerando a figura acima, assinale a afirmação verdadeira. A letra A diz o seguinte: observa-se a presença de um carbono
central alfa, responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos. Isso é falso. O carbono central está presente em todos os aminoácidos. Não é ele quem diferencia um de outro. A letra B. O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R, ou radical lateral, de forma constante ou inalterada nos 20 aminoácidos. Isso é falso. O radical ele varia de aminoácido para aminoácido. Letra C. Um grupamento carboxila, um grupamento amina, um grupo R e um átomo de hidrogênio estão ligados a um carbono central. Isso parece verdadeiro, não é isso, pessoal? Analisa a letra D. Além desses 20 tipos de aminoácidos principais, há alguns aminoácidos especiais que só aparecem em alguns tipos de proteínas e não possuem o grupo amino. Então, isso é falso. O grupo amino ele é perdido em alguns casos, que a gente viu aquele processozinho de eliminação do grupo amino. Então, aí, nós temos a respostinha, letra C, né? Questão 5, pessoal. O gráfico a seguir mostra como a concentração do substrato afeta a taxa de reação química. Veja nesse gráfico aí, ó, que você tem, ele cresce e tem um momento que ele fica constante. Esse momento que ele está constante aí, pessoal, significa que todas as enzimas estão trabalhando na degradação de um determinado produto. O modo de ação das enzimas e a análise do gráfico permite concluir que, vamos começar de baixo para cima. Letra E. A concentração do substrato não interfere na taxa de reação com enzimas. Isso é falso. A concentração do substrato interfere sim. Se eu aumento a concentração do substrato e não aumenta a quantidade de enzimas, isso vai ter um problema na reação. Letra D. O aumento da taxa de reação com a enzima é inversamente proporcional ao aumento da concentração do substrato. Novamente, corrobora com a letra E. Tem que ser diretamente proporcional. Letra C. A reação sem enzima possui energia de ativação menor que a reação com enzima. Falso, pessoal. A gente viu que as enzimas elas são catalisadores biológicos, diminuindo a energia de ativação e acelerando as reações químicas. Letra B. Com a mesma concentração de substrato, a taxa de reação com enzima é menor que a taxa de reação sem enzima. Isso é falso. Novamente, a questão dos catalisadores biológicos. E a letra A, que eu fiz justamente a inversão porque era a resposta, pessoal. Todas as moléculas de enzimas estão unidas. Então, esse gráficozinho da concentração do substrato, quando vocês forem analisar, prestem atenção que nesse momento que ele fica constante, significa que todas as enzimas estão ligadas. E aí nós temos uma saturação. Se eu não aumentar a quantidade de enzimas ou diminuir a quantidade de substrato, a reação não funciona mais. A questãozinha 6 diz o seguinte: na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações tanto em sua estrutura espacial, ou seja, a partir da segunda estrutura das proteínas, né, quanto em suas propriedades biológicas. No entanto, com a remoção do solvente, voltam a assumir sua conformação e propriedades originais. Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de estrutura de suas moléculas. Prestar atenção, pessoal. A estrutura das proteínas primária, secundária, terciária e quaternária, ao sofrer desnaturação, a partir da segunda estrutura, é muito difícil ela se renaturar. Somente a estrutura primária, que é uma sequência de aminoácidos, ela pode se renaturar com maior facilidade. Então, nesse caso aí, a letra A é a resposta. A estrutura primária ela é mais fácil de se renaturar porque é só uma sequência de aminoácidos, beleza? A questão 7 diz o seguinte: a febre, quando alcança 40 graus ou mais, é muito perigosa e pode provocar
a morte do indivíduo. Um dos problemas do aumento da temperatura corporal é o seu efeito sobre as proteínas do sistema nervoso central. Sobre o efeito deste aumento da temperatura corporal, é correto afirmar que, vamos lá, a gente sabe que a temperatura é um dos fatores que desnaturam uma proteína, uma enzima, não é isso, pessoal? Então aí é correto afirmar que a letra A diz: aumenta a atividade das proteínas, falso. B, desnatura as proteínas, inibindo a sua atividade. Pronto, isso é a resposta, não é isso, pessoal? Letrinha B, o aumento da temperatura desnatura as proteínas. A febre em si não é uma doença, mas é uma preocupação porque essa temperatura acima de 40 graus pode desnaturar as nossas proteínas, as nossas enzimas, levando ao óbito. Beleza? Questão 8. No interior de uma célula mantida a 40 graus Celsius, ocorreu a reação bioquímica enzimática exotérmica, liberando calor ou energia. O gráfico 1 mostra a energia de ativação envolvida no processo e o gráfico 2 mostra a atividade da enzima que participa dessa reação em relação à variação da temperatura. Se essa reação bioquímica ocorrer com a célula mantida a 36 graus, a energia de ativação indicada no gráfico 1 e a velocidade da reação serão respectivamente. Então, analisando esse gráfico, o que você vê aí, pessoal? 36 graus Celsius é o ponto de ótimo da enzima no gráfico 2. Se eu diminuir essa temperatura ou se eu aumentar essa temperatura, a enzima ela vai sofrer alteração. Consequentemente, a reação também. Então, o comandozinho da questão ela quer saber o seguinte: se a reação bioquímica ocorrer com a célula mantida a 36 graus, a energia de ativação indicada no gráfico 1 e a velocidade da reação serão respectivamente. A energia de ativação, pessoal, ela vai ser menor. Por quê? Se ela vai ocorrer exatamente no ponto de ótimo de funcionamento da enzima, a energia de ativação vai ser menor, não precisa dessa quantidade de enzimas, né, para desenvolver a reação. E a temperatura e a velocidade da reação vai ser maior, porque a enzima está funcionando, né, em um período próximo ao seu ponto de ótimo. Então, aí a letrinha D. A questãozinha 9 diz o seguinte, pessoal. A longevidade de frutos durante o armazenamento depende do nível de atividade de determinadas enzimas do metabolismo. A ilustração a seguir mostra como a temperatura e o pH podem afetar a atividade destas enzimas. Tá aí a temperatura a 40 graus é o ponto de ótimo, né? E o pH é em torno de 6. Então, o que a questão pede? Dentre as condições indicadas a seguir, as mais eficientes para prolongar a longevidade de frutos através da redução da atividade enzimática estão reunidas em: se eu quero reduzir, pessoal, a atividade enzimática, eu tenho que permanecer com a temperatura menor que os 40 graus, que é o ponto de ótimo da enzima. E também o pH, ele tem que estar bem próximo ao seu ponto de ótimo, aí por volta de 4, né, 2, para a enzima desacelerar. Nesse caso aí, ó, a letrinha D é a resposta correta. Redução do pH de 4 para 2 e redução da temperatura de 40 para 20. Fazendo isso, pessoal, a enzima ela vai trabalhar mais lentamente e, consequentemente, vai prolongar a longevidade dos frutos, sem amadurecer, né? E a última questãozinha, pessoal, diz o seguinte: todas as atividades celulares dependem, de certa forma, da ação de proteínas, entre as quais algumas são especiais e denominadas enzimas, cuja função é... Qual é a função de uma enzima aí, pessoal?
Catalisar as reações biológicas? Pronto, é a respostazinha. As enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, elas diminuem a energia de ativação, acelerando as reações. Então, pessoal, nossa aula de hoje era isso. Estudem os capítulos, resolvam as questões, que na próxima aula a gente vai trabalhar outra biologia, beleza? Valeu!